E você vai acompanhar agora os mistérios de uma síndrome psicológica que é rara. A pessoa provoca ou simula doenças para chamar a atenção. E o problema, Renata, não se restringe apenas ao paciente, não. Tem mãe que provoca a doença do próprio filho para mantê-lo internado. Passar por baterias de exames, encarar internações e até cirurgias. Um quadro que assusta qualquer um. Mas e quando a pessoa enfrenta isso tudo porque quer, porque fingiu que estava doente? Imagine agora uma mãe dentro de um hospital pingando gotas de sangue no ouvido do próprio filho para simular que a criança tem algum problema de saúde. Ou ainda, uma mãe aumentando a temperatura de uma incubadora na maternidade para que o filho piore. Acredite, isso existe. São casos reais e assustadores, provocados por pessoas portadoras de uma síndrome rara, de difícil diagnóstico e que tem um nome complicado, a Síndrome de Munchausen. Ela se caracteriza pela produção de uma doença. A pessoa conscientemente produz algum tipo de lesão, de doença ou de dano em si própria, visando buscar, por exemplo, a ajuda num hospital e buscar atenção médica ou simpatia ou preocupação em torno dessa pessoa. Existe uma variante do transtorno ainda mais chocante, é a Síndrome de Munchausen por procuração. Neste caso, a pessoa provoca sintomas no outro. Pode ser, por exemplo, a mãe que quer que o filho pareça doente. A mãe tem um distúrbio psicológico, mental, tem um distúrbio social que ela reflete na criança. Porque para chamar atenção sobre ela, no fundo, o que ela quer é atenção sobre ela. O doutor Jaime identificou uma paciente assim. Ele é um dos pediatras mais respeitados do Brasil e foi o primeiro médico brasileiro a descrever um caso da Síndrome de Munchausen na América Latina. Ele conta que tudo começou após um atendimento de rotina. Um menino de 3 anos que foi levado pela mãe ao hospital depois de uma queda. Dizia que a criança tinha sofrido um acidente não grave, mas que sangrou um pouco o nariz, o ouvido, e ela ficou no hospital, só que daí por diante ela melhorou, se recuperou fácil dessa queda, mas continuava sangrando pelo ouvido direito e frequentemente sangrava. Na época, em 1996, foram feitos todos os exames possíveis para encontrar a causa dos sangramentos. Todos os exames davam normais. Até que os médicos começaram a suspeitar da própria mãe. Descobriram que o sangue encontrado no ouvido da criança não era do mesmo tipo dela. Mais tarde, notaram que o líquido já não era mais sangue, era mercúrio cromo. Os médicos passaram a investigar o passado da mãe e descobriram algo ainda mais assustador. Soubemos que ela tinha tido um outro filho que parece que era prematuro e que estava na incubadora. Na hora do almoço, ela dizia para a enfermagem, pode almoçar que eu tomo conta aqui, já estou acostumada, qualquer coisa eu chamo vocês. E uma das vezes que aconteceu isso, quando a enfermagem voltou, a mãe disse, aconteceu uma tragédia. A incubadora esquentou, aqueceu muito e a criança morreu queimada. Fomos lá conversar nesse hospital com a direção. Então, eles disseram que chegaram a desconfiar que a mãe tinha feito de propósito, mas não tinham provas. Até hoje não se sabe o que realmente aconteceu. Apesar de ter sintomas bastante específicos, a Síndrome de Munchausen é uma das doenças mais difíceis de serem diagnosticadas pelos especialistas. E o motivo é simples. Os pacientes nunca admitem ter a síndrome e não querem ser tratados. Fazem tudo o que podem para fugir do único lugar onde poderiam ter um diagnóstico e um tratamento: o consultório
de um psiquiatra. Por isso é tão difícil quantificar os casos do transtorno. A mãe que colocava sangue no ouvido do filho, por exemplo, foi confrontada pelos médicos e negou as acusações. A mãe nunca admite, nunca, você mostra todas as provas, ela nega, ela nunca admite. Mas quando ela vê que os médicos estão desconfiados, ela tira. Foi o que ela fez. Ela tirou o filho. É comum na medicina que alguns transtornos e síndromes levem o nome do cientista que descobriu a enfermidade. É uma espécie de homenagem. Mas no caso da síndrome de Munchausen, isso não acontece. O nome é uma referência a um alemão que viveu há mais de 300 anos e ficou conhecido na época como o homem mais mentiroso do mundo. Carl von Munchausen viveu no século XVIII e contava histórias fantásticas sobre os anos em que foi militar do exército russo. Boa parte das histórias dele, ele sempre é aquele que está à frente, é o líder, é um grande herói de guerra. Uma delas, ele dizia que ele foi à Lua várias vezes. E ele foi à Lua através de cordas. A imaginação do barão não tinha limites. A fama de maior mentiroso do mundo se espalhou e depois se transformou em livros e filmes. Nos anos 50, o psiquiatra inglês Richard Usher se inspirou na figura de Munchausen para batizar a doença que tinha acabado de identificar. Mas, apesar de batizar o transtorno, o barão provavelmente não seria diagnosticado com a síndrome que leva seu nome. Ele não fingia estar doente. Identificar quem sofre com o transtorno ainda é um desafio para os especialistas. É preciso, antes de mais nada, assim que se suspeita desse quadro, evitar realmente o prolongamento dessa situação de exames e procedimentos que muitas vezes acabam não tendo nem sentido e nem função, nem resolução alguma. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.